Só a palavra de Deus pode trazer consciência de pecado, de necessidade de arrependimento e de mudança de vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Sabe por quê que o texto usa essa expressão, espada de 2 gumes? Porque a nossa fala pode ser uma espada de 2 gumes. A nossa fala pode servir para amaldiçoar e pode servir para abençoar. Espada de 2 gumes. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Porque é a palavra viva de Deus. E eu tenho falado muito sobre a necessidade de sermos apegados à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Senão, nós vamos nos tornar um povo que não tem conhecimento de Deus. E o povo que não tem conhecimento de Deus é um povo que perece. E sabe por que perece? Pelo que eu tenho pregado aos domingos à noite. Porque nós sozinhos não somos nada. Essa palavra não tem valor nenhuma. Se eu disser aqui a minha palavra, se ela não for regada pelo Espírito Santo de Deus, não tem valor algum. É palavra de um homem. A tua palavra pode ser palavra de um homem e de mulher, mas quando ela está irrigada pelo Espírito Santo de Deus, é palavra de Deus. Por isso que a própria Bíblia nos ensina, Jesus disse isto, que ele mandaria o Espírito Santo para convencer o mundo. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado. Como é que o Espírito Santo convence alguém? Através da tua vida. Através da tua palavra. E para você convencer alguém, você tem que estar cheio do Espírito Santo, para ele falar através de você, persuadir as pessoas e as pessoas se converterem. E só o texto sagrado é que vai fazer com que as tuas palavras sejam as palavras de Deus. Jesus, ele diz, João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus estão aqui, ó. Mas as palavras de Jesus têm que estar em nós, dentro de nós. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por que a gente pede, às vezes não acontece nada? Porque há um princípio. E é a palavra de Deus que vai nos trazer consciência de pecado. É a palavra de Deus que vai nos mostrar que nós temos que mudar. Não é só o pecador que muda, não, o incrédulo. O crente também é pecador. E o crente precisa mudar. Não adianta você ouvir mensagens. Não adianta você ver um filme impactante, se você não se dispuser a mudar. E nós precisamos mudar. Eu quero ler com você aqui no livro de Neemias hoje. Já lemos, se você está bem lembrado, nas últimas 2 quartas-feiras,
Nós lemos lá em 2 Reis, em 2 Crônicas, a respeito do livro perdido que foi encontrado. E esse livro continua perdido na vida de muitas pessoas. No caso aqui de Neemias, se vocês têm acompanhado as reflexões que tenho feito, no capítulo 6, Neemias termina a construção do muro de Jerusalém. E eles então chegam à conclusão de que foi Deus que permitiu que eles conseguissem terminar a construção daquela muralha. O povo estava no cativeiro na Babilônia, volta da Babilônia, e muita coisa estava por fazer. A cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído, a muralha foi reconstruída, mas agora precisava reconstruir a vida das pessoas, porque tinham se afastado de Deus. E a única maneira da gente reconstruir vidas é através da palavra de Deus. Eu não sei o quanto você é apegado ao texto sagrado. Eu lembro que uma das vezes que fui a Israel, eu voltei tão impactado, a gente ainda estava lá na Master, porque indo àquela muralha, não é? Muro das Lamentações, algo assim me impactou, porque 24 horas você tinha os judeus ali naquela muralha lendo a Bíblia Sagrada. 24 horas é um lugar que não para de ler a Bíblia durante 24 horas. E quando eu cheguei aqui da viagem, eu desafiei a igreja para lermos a Bíblia toda num ano, e quem participou daquele tempo vai lembrar-se disso. Em um ano nós lemos a Bíblia toda, nos reunindo toda semana para ler a Bíblia. Se nós não amarmos a palavra de Deus, se a gente se afastar da palavra, a gente vai se tornar religioso, mas não haverá poder nas nossas vidas, não haverá fruto. A gente vai falar e Deus não vai poder ouvir, porque há princípios na Bíblia Sagrada que precisam ser cumpridos, e este é o requisito número 1. Então vamos ver aqui, o povo volta para Jerusalém. Estavam no cativeiro na Babilônia, e na Babilônia eles eram pagãos. Lá eles não tinham prazer de adorar a Deus, lá eles não tinham o texto sagrado. E quando eles voltam para Israel, do cativeiro, não houve mudança enquanto não encontraram o livro. E aqui neste capítulo nós vamos ver isso. Se você tem acesso aí à Bíblia, abra a tua Bíblia ou acesse a tua Bíblia. Capítulo 8 vai dizer assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção
a leitura do livro da lei. Todo o povo ouvia com atenção. Se você perceber em muitas igrejas hoje, gente, nem se lê a Bíblia Sagrada. Quando se lê, lê-se um texto pequeno da Bíblia. E às vezes a gente que dá aula no seminário para os futuros pastores, a gente costuma dizer que há pregadores que leem o texto, fogem do texto e não voltam mais no texto. Contam histórias, contam piadas, e assim o povo vai sendo alimentado com palha. E uma das características de que nós temos cedido a tudo isto, é que quando a gente lê o texto, e as pessoas não estão acostumadas a estudar a Bíblia, o pastor lê o texto, as pessoas fecham a Bíblia e põem do lado. Não há o hábito de estudar a Bíblia Sagrada. E a gente precisa se ater ao ensino da palavra de Deus. Eu tenho inclusive insistido, como falei no último domingo à noite lá no esporte, que nós hoje temos acesso à Bíblia através dos celulares. Mas, se você não tem disciplina para abrir a Bíblia que você tem no celular, e a qualquer sinalzinho que o celular dá, você vai lá ver a mensagem que alguém está te mandando, não abra teu celular, fica sem a Bíblia mesmo, até porque eu sempre peço para colocar aqui, hoje não está aqui não, né? Se não é para estar acompanhando na Bíblia, o diabo vai tirar esse tempo pequeno e precioso que você tem na presença de Deus, para você responder mensagens a pessoas que você, se não responder, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o diabo vai roubar teu tempo, vai roubar tua atenção, e é tudo que ele quer. Ele não está preocupado se você vem à igreja, mas ele está preocupado se você vai reter alguma coisa que você ouviu de Deus e que poderá trazer mudança para a tua vida. E ele vai querer tirar a tua atenção. Nós temos que ser vigilantes nos dias de hoje. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. Às vezes você vai arrumar uma justificativa que você não tem tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar a palavra de Deus, você vai ter tempo para a palavra de Deus. Se você não priorizar, você não vai ter. E estudos hoje demonstram que quando você lê a Bíblia e passa algum tempo em oração, isto faz bem para a tua vida emocional, para a tua vida física, traz cura para a tua vida. É por isso que a gente precisa se ater à palavra de Deus, não se conformar só nos cultos que você vai. Cria o hábito. E eu fiquei feliz porque depois de eu ter pregado isso, o André me mandou uma mensagem, né, André? Aqui, ó, a nossa filha tem que seguir esse roteiro todo dia, de leitura bíblica. Temos que fazer isso, irmãos. Temos que fazer isso. Porque eu sempre conto testemunhos aqui da minha família e sei que às vezes sou enfadonho. Mas eu tenho que falar do que acontece comigo, não é com os outros. Eu nunca vou me esquecer, quando a gente era criança, era meia dúzia. Mas todo mundo tinha que recitar um texto bíblico e tinha que fazer uma oração. Tinha que recitar um texto bíblico e fazer uma oração. E era de manhã, quando acordava, e de noite. E como toda criança, dorme até mais tarde, né? A gente queria dormir até mais tarde. A minha mãe ia lá e acordava todo mundo. Não tinha essa não. Tinha que ler a Bíblia e tinha que orar. Você pega umas crianças hoje que não sabem nem recitar versículo bíblico e muito menos orar. Porque não ora em casa.
Não estuda a Bíblia em casa. Eu fiquei muito feliz esses dias, não é porque o Miguelzinho, nosso netinho lá, tem 6 anos, estava só eu e ele dentro de casa. E ele foi comer sozinho. E ele, vamos orar, Totô, me chama de Totô. Vamos orar, eu estou achando que ele vai me pedir para orar. Ele começou a orar. Falei, parabéns, Miguel, é isso mesmo, rapaz. A vida de um homem de Deus tem que ser uma vida de oração. Tem que ser. 6 anos. Se nós queremos ter vitórias na nossa vida, ter conquistas, a gente precisa amar a palavra de Deus e a oração. Priorizar isso. Priorizar isso. Olha o versículo de número 5 de Neemias 8. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. A palavra de Deus vai nos levar à mudança de atitude. Mudança de atitude. Quando ouviram, eles sentiram a grandeza do Deus que eles serviam e que precisavam se quebrantar e adorar a Deus. É uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, adorar a Deus. Todo dia quando eu acordo, eu não peço, eu só adoro a Deus. Todo dia de manhã eu tiro só para adorar a Deus. E eu não perco oportunidade. Porque às vezes a gente acha, né, que oração é igual dentro da igreja. Se o pastor te chamar para orar, você ora. Se não chamar, você não ora. Ou orar na tua cadeira mesmo. Meu irmão, você ora quando você está dormindo. Você ora quando está sentado no vaso. Você ora quando você está fazendo exercício. Eu às vezes estou fazendo um exercício lá, que de manhã também é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Você tem que cuidar do seu corpo, do seu espírito. E às vezes, vou mostrar para você aqui, ó. Eu estou ajoelhado, aí eu vou fazer, André, vê se eu estou certo. Vou fazer um alongamento, aí o que eu faço? Aqui, ó. Eu vou fazer um alongamento, não vou? Vocês têm que aprender a fazer exercícios físicos preguiçosos aí. Você faz na cama mesmo. Aqui, ó. Você vai alongar a coluna, ó. Eu estou alongando a coluna, eu estou adorando a Deus. Ó, Deus maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Eu te exalto, Senhor, louvo o teu nome por tudo. Fica um tempão ali. Continua alongando a coluna aqui, ó. Ó, você tem problema de coluna, pastor Vitor? Aqui, ó. Adora a Deus, olha aqui, ó, Deus maravilhoso, obrigado. Senhor, traz cura para minha coluna. Amado, aprenda a louvar a Deus de qualquer jeito. Agora eu estou só exercitando. Está exercitando e adorando. Está no vaso sentado, ao invés de levar o celular, leva a Bíblia. Ah, Senhor, estou com a prisão de ventre tremenda. Me ajuda aqui, Senhor. Mas adora Ele lá, ué. A gente tem que aprender a adorar a Deus constantemente. Constantemente. Eu ia falar de mais coisas aqui, mas tem criança aí, eu vou ficar quieto. Mas você tem que aproveitar para adorar a Deus em todos os momentos. E ler a palavra. Você não quer levar a Bíblia? Aí tudo bem, leva o teu celular. Põe para ouvir, se você é preguiçoso para ler. Põe para ouvir, põe o texto sagrado. Tem gente que grava mais lendo.
Tem gente que grava mais ouvindo. Não importa. Até porque no passado, você vê que eles liam em voz alta, que não tinha a Bíblia igual nós temos a Bíblia, cada um tem um monte de Bíblia em casa. Era no templo só. Por isso que lá em... lá na Bíblia, né? Estou tentando achar o texto aqui na minha memória. Não é? Romanos 10, 17. A fé vem... A fé vem... Por quê? Porque eles só ouviam. Estava lá Jesus na sinagoga, eles dão um livro para ele ler. Eles liam as cartas, liam os livros sagrados, o povo ouvia. Então, você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então hoje você pode ouvir num fone de ouvido, você pode ler, o que não pode é deixar de ter contato com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te trazer vida espiritual. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Vocês já viram que geralmente eu chego e me ajoelho? Porque na minha mente é tudo que o diabo não quer que eu me ajoelhe diante do meu Deus. Não é para fazer firula nem apresentação para ninguém, não. É tudo que o diabo quer que você não se prostre diante de Deus. Por isso ele disse para Jesus lá em Mateus capítulo 4, na tentação no deserto: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Prostrado me adorares. Tudo que o diabo não quer é que você se prostre e adore a Deus por aquilo que Ele é na tua vida. Porque Ele quer tomar o lugar de Deus. E os crentes precisam se aperceber disso. Versículo de número 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É por isso que a gente lê e expõe as Escrituras, para que o povo possa entender. É por isso que existem os pastores, os pregadores, para orientar as pessoas em como servir a Deus. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, os adoradores, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O povo se derramava diante de Deus. Olha, eu não sei dos que foram ver esse filme que eu mostrei aqui, tiveram a mesma sensação que eu, mas eu chorei quase o filme todo. Eu chorei quase o filme todo. Eu me derramei diante do Senhor. Eu não me contive. E não tinha coisa tão espetacular não, mas claro que eu não posso falar, porque senão eu vou estragar quem vai ver, não é? Mas era sentir o que nós precisamos ser, o que nós precisamos fazer na obra do Senhor. E quando a gente vê pessoas comprometidas com Deus, pessoas que fazem a obra de Deus, isso traz uma alegria tão grande que a gente não consegue deter o choro. O choro é coisa do Espírito Santo mesmo de Deus. Não era só eu não, do meu lado eu vi vários chorando.
povo chorava, o povo pranteava ao ouvir a palavra de Deus. E Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Senhor. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrar-se na presença do Senhor, numa força maior do que esta. É por isso que eu tenho certeza que todo culto você vem com seus problemas, suas dores, suas necessidades, e você sai cheio de alegria, sai confortado, sai feliz por estar na presença de Deus. Esta é uma das razões que eu entendo que crente não devia faltar culto algum. Cada culto é um momento único que não se repete. A experiência que você tem num culto, no outro já vai ser diferente. O povo está diante de Deus, adorando, diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz, eu volto a dizer. É um texto não morto, é um texto vivo. É Deus falando com você. E se eu tiver oportunidade, eu vou tirar um tempo para ensinar vocês como ler a Bíblia. Porque a maioria não sabe ler a Bíblia. A maioria não sabe ler a Bíblia. Bíblia não é para ser lido como um livro qualquer. Bíblia é para ser lida com um propósito: ouvir o que Deus quer falar contigo. O que Deus quer falar comigo? E eu espero poder fazer isso com vocês.